Bonjour, mon ami! Me chamo Leandro Fontebassi, sou professor especialista em fluência. Seja bem-vindo à terceira aula da Semana da Fluência no Francês. A aula de hoje eu vou te mostrar os 3 pilares para chegar à fluência em 6 meses ou menos, de forma 100% prática. E eu vou te mostrar como criar frases do absoluto zero, mesmo que você nunca tenha estudado, ou tenha dificuldade, ou até mesmo ache que é difícil aprender francês. Aplicando os 3 pilares da aula prática de hoje, você vai transformar a sua paixão pelo idioma e pela cultura francesa em fluência. Mesmo que você nunca tenha estudado francês e não saiba nenhuma palavra. Qualquer pessoa pode ser fluente em francês. Os meus alunos não têm nada diferente de você. Eles apenas fizeram uso dos pilares que eu te falei na aula 2. Bonjour, je suis très reconnaissant. Maintenant, j'arrive à parler français. Merci beaucoup. Bisous. Bom dia, meu nome é Nathalie. Quando eu procurei o Leandro para ter aulas particulares de francês, eu tinha uma história muito interessante com o idioma, porque eu tenho família na França e por isso eu já havia feito algumas aulas de francês numa escola renomada aqui em Brasília, quando eu era criança e adolescente, mas eu de modo algum eu tinha um bloqueio para falar o francês. Eu tenho 50 anos, ano retrasado, eu fiz 8 meses de aula com o Leandro justamente por isso, porque eu compreendi o francês, mas eu não conseguia verbalizar o que eu sabia de francês. Quando eu me deparava com alguém que falava francês, eu compreendia o contexto, mas eu não conseguia falar com a pessoa, à exceção do bonjour. Então, foi muito importante para mim as aulas, porque eu consegui destravar um pouco desse medo, desse temor reverencial, quase que reverencial que eu tinha com o idioma, por ter pessoas muito próximas à família que falavam com uma desenvoltura muito grande com o idioma, e o Leandro foi uma pessoa assim muito importante na minha vida. É importante porque ele começou a me dar aulas e ele é uma pessoa que entra na nossa vida com muita facilidade, sem ser uma pessoa invasiva, e ao mesmo tempo ele se torna uma pessoa amiga, com muita honestidade. A parte didática dele é muito própria, muito pessoal e muito simples. Então ele se torna um amigo, talvez pela maneira personificada que ele consegue passar para a gente o idioma. Ele conseguiu me destravar em relação à língua, e em pouco tempo eu consegui falar. Logo depois eu fui para a França com minha família e eu consegui assim falar com meus familiares lá, consegui falar com outras pessoas sem aquele bloqueio, sem aquele temor que eu tinha pela língua. Então, para mim, realmente, o Leandro fez toda a diferença. Leandro, muito obrigada. Você fez diferença na minha família, você fez diferença na minha vida, porque você me tirou de um bloqueio emocional que eu tinha e me fez perceber que para a gente aprender um idioma, basta a gente estar com o profissional certo e uma pessoa humana, uma pessoa que a gente pode abrir a porta da nossa casa e da nossa vida sem temor. Muito obrigada. Um beijo. Acredite, esse resultado também pode ser obtido por você e você não vai precisar ficar repetindo para aprender. Eu vou te mostrar como criar as estruturas sozinho e de forma simples e prática. Simples, porque se você fizer como eu te falo, não tem erro, e prático, porque qualquer pessoa pode fazer. Se você ainda não assistiu a aula 1, onde eu te mostro os erros que te impedem de chegar à fluência, e a aula 2, onde eu te mostro os 3 pilares para construir a fluência em 6 meses ou menos, que já levou centenas de alunos à fluência, pause esse vídeo e volte lá, porque esse workshop tem uma sequência lógica para melhorar a sua aprendizagem e ele tem que ser assistido na ordem. Na parte superior dessa tela está escrito aula 1 e 2. Então, se ainda não viu a aula, assista agora e depois volte aqui. Então vamos para a aula prática. On y va! Então é isso, pessoal. Vamos lá. A aula prática de hoje está sensacional. Você vai ver muito conteúdo bacana, principalmente já para você colocar em prática desde essa primeira aula, tá? Lembrando, como que a gente fala aqui em francês o primeiro pronome, ou seja, eu. Primeira forma, para você falar francês, você precisa saber os pronomes, não é?
Então, o que nós vamos aprender aqui na aula de hoje e já colocarmos em contexto prático vai ser o pronome je, tá bom? Ou seja, eu em francês. Como que a gente fala eu em francês? Dessa forma, pessoal. Vamos lá. E a gente já vai entrar no contexto também sobre como que é o som do e e suas variações, porque essa dica é muito importante. Vamos lá, pessoal. Como que eu falo eu em francês? Eu em francês é assim, ó. Je. Je. Beleza? Très bien. Então, eu em francês, je. Por que eu fiz esse biquinho? Aí que eu quero entrar com vocês então. Pessoal, a letra E ou E que a gente fala aqui no francês, ele é caracterizado como? Por uma pronúncia tendo um som de O e um biquinho. Então fica assim, ó. E, E, E. Se eu adicionar qualquer consoante, eu vou seguir o som da consoante. No caso, o J no francês, la lettre J, tem um som parecido aí com o do português, o J. Então, je, beleza? Ótimo. Vamos lá. Exemplos aqui, então, que tenhamos uma consoante e o Ezinho. Olha só que bacana. Nós vamos ter aqui primeiro, le, le. Por exemplo, o meu nome em francês, Leandro, Leandro, d'accord? Então, aqui, esse le significa no francês o artigo definido o. Por exemplo, o menino, le garçon. Ça va? Très bien. Próximo aqui que nós temos é, por exemplo, de, que nós vamos ver daqui a pouquinho com o contexto de um verbo muito interessante aí para vocês. Ou seja, de en français significa nosso de. Só que lembre-se, no francês o ele vai ter som de o com leve biquinho. Então vai ficar o quê? Vamos lá, o primeiro, o, le. Le deuxième, o segundo aí, de. Beleza? A preposiçãozinha de. Por exemplo, um copo de água, que a gente fala no francês, no português, pardon, um copo de água, um copo d'água. No francês, un verre d'eau. E aí, o que acontece? A gente faz uma contraçãozinha. Então, por exemplo, un verre d'eau, um copo de água. Semelhantemente aí, como no português, a gente faz a contração, ou seja, o E do D saiu, a gente colocou um apóstrofe. Então, un verre d'eau. E aqui nós temos água em francês, essa palavrinha aqui, todas essas três vogais. Como que é a pronúncia? O. Beleza? Très bien. Então, vamos lá. O próximo contexto aí que nós vamos ter do E com acento é E accent grave, ou seja, o E e o acento grave, ou a crase. Como que é o som dele no português? Na verdade, no português vai ser normal. Só que no francês é interessante. O som dele vai ser esse daqui, ó, pessoal. Um som aberto, ou seja, como se fosse o agudo do português. Beleza? Então, um exemplo aí que nós vamos ter é pai. Pai em francês, père. Père. Beleza? E o R, pessoal, ele é bem rasgado. Então, assim, ó, como se você estivesse dando um leve pigarro, tá? Père. Beleza? Ou seja, pai em francês. Vamos lá, com um outro exemplo. Mère. Mère. Então perceba, o som aqui ele é aberto, como se fosse E acento agudo do português. A mesma coisa, tá ok? E um que eu gosto muito, très. Vamos lá, vamos praticar essa pronúncia aqui. Très. Très. Isso aqui em francês significa muito. Então, por exemplo, très bien. Muito bem. Très bien. D'accord? Isso aí. E accent aigu, ou seja, E acento agudo, pessoal. Qual é o som do E acento agudo no francês? E observação, muitos alunos erram isso aqui na hora, tá? Principalmente de escrever e de ler, porque ele bate o olho no acento agudo aqui e acha que é igual no português, um som bem aberto. E não, no francês ele não é. Vamos lá, o primeiro exemplo que nós teremos é o café, ou seja, a associação que vocês farão aqui é o quê? E acento agudo é o som do E accent circonflexo, beleza? E acento circunflexo. Então, café. Se fizéssemos a escrita da palavra, como ela é lida no francês, seria dessa forma, café. Uma boa associação aí para você lembrar dessa dica é o quê? Você, café. Então, por exemplo, você gosta de café? Você, café. Tá ok?
Então vamos lá, continuando. Vamos colocar agora aqui, já vimos o café, vamos colocar o thé, ou seja, chá em francês, tá bom? Thé, d'accord? Então lembre-se, E accent aigu, sonzinho do circunflexo aí do português. Então a relação é o quê? Ó, thé, você, café, tá bom? Café, thé, você. Você gosta de thé, você gosta de café. Dessa forma você consegue assimilar, lembrar dessa regrinha, ou seja, desse som com o E accent aigu. Então o próximo que nós temos aí é o quê? E accent circunflexo. É o E e o acento circunflexo. E ele vai ser parecido não, é igual o nosso acento agudo, é mesmo aberto. É. Então, por exemplo, como é que a gente fala isso aqui em francês? Tête, tête. Beleza? E aí eu já quero entrar em uma característica muito bacana, ok? De cultura. Por exemplo, a expressão que nós temos, tête à tête. Quero falar contigo tête à tête, ou seja, quero falar contigo cara a cara, face a face. É derivada aí do francês. Tête à tête. Então a expressão tête à tête, en français, nous disons en português, tête à tête. Olha como que muda aqui a pronúncia. Vamos lá, em francês, cabeça. Tête, tête. Como se eu estivesse utilizando o E acento agudo, tá bom? Então ficaria esse som, ó. Tête, té, té, tête, d'accord? Tête. Très bien. E a outra palavrinha, nós como brasileiros que gostamos de uma boa festa, é isso aqui. Então, festa em francês, fête, d'accord? Fête, fête, comme ça. Então, lembre-se, bora lá, revisando. E, sem nenhum acento, qual é o som dele? Sonzinho de O e um biquinho, E. Então, eu já posso utilizar com o contexto, le, o menino, le garçon. Ou seja, quando tivermos aqui o de, preposiçãozinha de. E esse contexto eu fiz de propósito. Eu coloquei aqui com água para vocês verem que também a gente trabalha dessa forma, tá? Ou seja, um copo d'água, un verre d'eau. Esse do d'água, tá? Ótimo. E principalmente o je, que a gente vai utilizar o tempo inteiro, muito mais até do que no português. Como assim, Leandro? Porque no português a gente pode colocar o contexto das estruturas, por exemplo, ó, falo francês, trabalho durante a semana, não falo com aquela menina. Eu não coloco o pronome, não é? Posso fazer dessa forma. No francês isso não é factível, apenas no imperativo. Então até uma dica aí, se você acha que pode colocar o caso você venha fazer, você está ali conversando com um amigo francês e você chega para ele e fala assim, cara, eu falo francês, parle français, pensando, falo francês, e falar assim para ele, ele vai entender, fale francês, como se você estivesse dando uma ordem. Então, com os verbos aí no francês, a gente sempre vai utilizar os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? No português, então, por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. No francês, hoje nós vamos ver aí o je e o vous, que significa o eu e o você. Polido, tá? Mais educado, principalmente que você vai utilizar mais no contexto das suas viagens, tá? E ele significa, além de você, digamos, o senhor, a senhora, ele nos dá o contexto também de plural, ou seja, vocês, tá? Então isso é muito interessante. Vamos lá, pessoal. Bora lá, então. E sem nenhum acentinho, e. Le, je, de, tá? Parfait. Cuidado, a maioria dos alunos erram nesse ponto. Eles colocam esse je, J-E com som de G. G. Je parle, G. Esse G, pessoal, quando eu escuto, quando o francês escuta também, é como se fosse isso aqui, ó. Essa contração. Je é, ou je e, que significa eu tenho. Então, neste contexto a gente coloca je. Je. Fica muito mais fácil para você não se confundir quando você trabalhar o je. Mas isso aqui a gente vai ver depois, não necessariamente hoje, tá? Senão fica muita coisa, muito detalhe e aí você não vai focar realmente que hoje a estrutura é para a gente praticar os pilares do fale francês de verdade, tá ok? Então vamos lá, aqui, E accent grave, E acento grave ou com a crase. Qual é o som, pessoal? É, ou seja, um som aberto, é, père, mère, très bien. Você sabe, eu gosto muito dessa expressão. J'aime beaucoup cet éloge. Eu gosto muito desse elogio.
Muito bem. Quando eu quero elogiar meus alunos, très bien, mon ami, c'est ça. É isso. Vamos lá, agora com E accent aigu, ou seja, E acento agudo. Qual que é o som, pessoal? Lembre, ó, você gosta de café, você café. Então você vai fazer esse rapport, ou seja, essa associação mental para não se confundir com o som das palavrinhas aí quando utilizarmos o E accent aigu en français, d'accord? Então vamos falar aqui o café. Como é que vai ficar isso? Já sabemos que o é le. Olha isso. Le café. Le café. Tá? Ou seja, o primeiro fechadinho, le café. E depois eu abro. Por quê? Respeitando as regrinhas dos acentos. D'accord? Vamos lá. Se eu disser então o chá, le thé. Le thé. D'accord? Le thé. Abertinho, normal. Como se eu tivesse aqui, neste contexto, por exemplo, T. Ou, se eu quiser tirar, para você ficar mais simples ainda, T. T. D'accord? Très bien, mon ami. Alors, maintenant, en utilisant l'accent circonflexe. Agora, utilizando o acento circunflexo. Então, como é que vai ficar? Bem aberto. Lembra da expressão tête à tête. Só que no francês um pouquinho diferente a pronúncia. Ó, tête, tête. L'expression tête à tête. D'accord? E quando utilizamos aqui no contexto de festa, fête, fête, ok? Parfait. Então, E accent circonflexe, também o sonzinho do E, como se fosse o E acento agudo. Pessoal, por que eu estou falando isso aqui? Porque isso aqui é basicamente a base do francês. Muitos alunos têm dificuldade, digamos, na hora de aprender, eu ia dizer decorar. Então, os alunos querem decorar isso daqui. Isso aqui não se decora, você aprende. Como? Eu estou fazendo com vocês, contextualizando. E logo mais vocês vão ver como que funciona, tá? Bora lá, então. Já sabemos que a gente vai utilizar primeiramente, o je, não é isso? Eu, je. E o verbo que eu quero trabalhar com vocês hoje, pessoal, é o parler. D'accord? Parler. O que significa parler en français? Significa falar. E a dica aqui é o seguinte, olha, o verbo está no infinitivo. Leandro, o que é infinitivo? É quando o verbo não sofreu ação, ou seja, ele está, digamos, como ele veio ao mundo, primitivo. Digamos, falar, parler. E nós temos o ER, então a dica era essa. Muitos alunos erram, eles falam como? Parler. Aqui, pessoal, mesmo que nós tenhamos esse R no fim, a gente não vai pronunciar, então o som vai ficar aqui, ó, parler, parler. D'accord? Como se fosse muito parecido até com esse Ezinho aqui. Tá? Parler. Ça va? Très bien. Bora lá então. Parler. Se eu disser eu falo, je parle. Je parle. Olha só que interessante. Nós temos aqui novamente o le, não é? Nessa estrutura. No verbo aqui eu falo. Então, opa, eu já sei que o Ezinho aqui ele tem um som de O com biquinho, né? E. Se eu adicionar um L, le. D'accord? Se eu tirar esse L e adicionar um J, je. Se eu tirar o J e colocar um D, de. Tranquilo? Então vamos lá. Eu falo em francês, je parle. Je parle. D'accord? Très simple. Então, por exemplo, eu falo francês. Je parle français. Je parle français. Ça va? Très bien. Então vamos lá. Na França nós temos também diferentes sotaques, como no Brasil. Por exemplo, quanto mais ao norte o francês morar, por exemplo, principalmente vamos falar do sotaque parisien, l'accent parisien. É um sotaque bem aberto. Por exemplo, s'il vous plaît, français. D'accord? Ou seja, s'il vous plaît significa por favor. Ok? Français, bem aberto. No sul, que é onde eu morava, então a gente não tem um sotaque tão aberto. Ele fica mais dessa forma, ó, français, tá ok? Français. Mas, pessoal, os dois são factíveis. Então eu recebo muitas mensagens perguntando, professor, mas qual é a diferença? Ou qual que eu devo usar? O que você se sentir mais confortável, o que for mais fácil, que você tiver mais facilidade, tá? Français ou français, tá ok? Très bien, mon ami. Je parle français ou je parle français.
Beleza, agora nós vamos abrir o nosso tablozinho aqui e vamos colocar alguns vocábulos, ou seja, vamos criar um pequeno vocabulaire, d'accord? Bora lá. Então, por exemplo, vamos adicionar aqui, nós já vimos como que é pai mesmo? Père. Então, a gente já vai colocar em prática como que funciona aqui o primeiro pilar, tá? Ou seja, vocabulário para conversação, d'accord? Vocabulário para conversação. Então, vocês vão perceber que criar estruturas, criar frases no francês, seja ela afirmativa, negativa, seja uma pergunta, é muito simples. Por quê? O francês e o português são línguas muito parecidas. Pourquoi faire? Parce qu'elles dérivent les deux du latin. Então, porque as duas derivam do latim, tá? Elas são originárias do latim. Então, é por isso que nos facilita o aprendizado e o estudo do francês. Bora lá. Père, pai, ótimo. Agora vamos colocar uma palavrinha aqui. Agora, maintenant, d'accord? Ou seja, agora em francês, maintenant. Ça va? Très bien. Vamos lá. Então, eu vou utilizar essas duas palavrinhas neste contexto. Ó, já temos aqui o verbo falar, parler. C'est ça. Je parle français. Então, como é que fica mesmo? Eu falo francês. Je parle français. E agora eu quero colocar a seguinte estrutura. Eu falo francês agora. Simples. Je parle français maintenant. Botei o ponto, fechei a estrutura. Opa, já criei uma estrutura, uma frase, não é? Ótimo. Je parle français maintenant. Vamos lá, pratique comigo. Eu falo francês agora. Eu falo, je parle. D'accord? Ou seja, eu falo francês, je parle français. Ou français, se vous voulez, se você quiser. Eu falo francês agora. Je parle français maintenant. Très simple, não? Então, lembrando aqui, não sei se eu falei no início, mas na aula de hoje nós vamos ter tanto o iniciante, intermediário e o avançado dentro de uma mesma aula, com poucos minutos aí, para que vocês entendam e percebam que é muito simples falar francês de verdade. Bora lá, pessoal? Je parle français maintenant. Ótimo. Agora, se eu quisesse colocar assim, eu falo francês com essa palavrinha aqui, ó. Quem que é isso aqui? Pai, père. Então, vamos colocar esse contexto. Eu falo francês com meu pai. Je parle français père maintenant. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Ó, eu falo francês pai agora. Eu falo francês pai agora. Tá meio sem nexo essa estrutura. Então, vamos adicionar uma conjunção aqui no nosso vocabulário. Como assim, Leandro? O que é uma conjunção? Conjunção, pessoal, ela serve para você ligar uma frase a outra. Isso. Então, a gente vai aprender a gramática, mas sempre de um modo implícito. O que é isso? Não vou entrar em classe gramatical, nada disso. O que é isso? O avec significa em francês com. Beleza? Então, eu vou ligar já a estrutura por meio desse avec. Bora lá. Je parle français. Pai, falo francês pai? Não, eu vou ligar então a estrutura a outra por meio do avec. Je parle français avec père. Je parle français avec père maintenant. Falo francês com pai agora? Com pai. A gente pode falar isso no português suprimindo algumas palavrinhas. Só que o que a gente vai precisar aqui? Eu falo francês com meu pai. Então agora a gente vai aprender mais um vocábulozinho. Como que é meu em francês? Mon. Mon. Tá? M-O-N. Très bien. Ça va, mon ami? Tá tranquilo até aí? Então vamos lá. Meu em francês, mon. Então, conforme eu for falando, você já vai escrevendo aí, tá? Beleza. Então, je parle français avec père maintenant. Eu falo francês com meu pai agora. E é isso que faltava aqui para nós termos a nossa estrutura correta e completa. Je parle français avec mon père maintenant. Mas você pode perguntar, Leandro, posso colocar esse maintenant no início? C'est clair. On va le faire. Vamos fazê-lo? Ou seja, também a gente vai respeitar no início da frase, letra maiúscula, letra majuscule, d'accord? Ici, c'est le J minuscule, et voilà. Vamos lá, agora eu falo francês com meu pai. Maintenant, je parle français avec mon père.
Perceba? Agora eu já coloquei o sotaque mais aberto, mas é aí você que sabe. Français, français, c'est comme vous voulez, mon ami. Vou falar em português e você vai colocar a estrutura para mim em francês, tá? Bora lá. Agora eu falo. Como que aí fica essa estrutura? Agora eu falo. Maintenant, je parle. Ótimo. Maintenant, je parle français. Agora eu falo francês. Agora eu falo francês com o meu pai. Com o meu pai. Avec mon père. Então toda a estrutura. Maintenant, je parle français avec mon père. Pas plus que ça. Nada além disso. Ok? Parfait. Vamos lá. Agora vamos colocar aqui a seguinte palavra. Então eu havia utilizado pai, não é? Como que é mãe mesmo? Mère, c'est ça, très bien. Então lembre-se, a aula de hoje e todas as aulas aqui do Fale Francês de Verdade são muito intuitivas e práticas, tá? Lembrando sempre você a falar francês. Nada de ficar repetindo, realmente criar as estruturas, ou seja, as frases do zero. Então nós temos a palavrinha aqui, mãe. Eu quero dizer assim, ó, eu falo... Nós já utilizamos francês, beleza. Então eu falo francês com a minha mãe. Como que fica, pessoal? Je parle français com, avec, com a minha mãe, avec mère. Oh là là, il nous manque quelque chose ici. Então alguma coisa está faltando aqui. O que a gente já colocou? Nosso vocábulo, nosso vocabulário, o meu. Como que eu vou falar minha em francês? Então eu já sei que mon é meu. E minha? Opa! Ma. Então, minha em francês, ma. Ou seja, eu falo francês com a minha mãe. Je parle français avec ma mère. Então agora eu já consigo deixar a frase muito mais completa e correta. Ou seja, eu falo francês com a minha mãe. Je parle français avec ma mère. Bora lá, eu falo. Como é que é? Je parle. Très bien. Eu falo francês. Je parle français. Eu falo francês com. Je parle français avec. D'accord? Eu falo francês com minha mãe. No caso do português, com a minha mãe. No francês, a gente não vai adicionar esse artigo aí, com a. Então, já vai ficar direto. Je parle français avec ma mère. Ça va? Très bien, mon ami. Muito bem, hein? Vamos lá. On continue. Agora a gente vai colocar aqui mais um vocábulo, ou seja, mais uma palavrinha. E é essa daqui, ó. Portugais ou portugais. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser les deux accents. Faites comme vous voulez. Então, você pode utilizar os dois sotaques. Faça aí como você quiser. E outra observação, é interessante que eu fale francês contigo, mesmo que você, por exemplo, nunca tenha tido contato, nunca tenha estudado. Por que isso, Leandro? Porque dessa forma a gente vai melhorar já a sua acuidade auditiva, ou seja, a sua compreensão das palavras e do que é dito, tá? L'écouter, ou seja, o escutar aí, tá? E como que você consegue isso? Primeiramente, ouvindo. E a gente já trabalha aqui o terceiro pilar, que é o quê? Viver a língua, estar em contato, ouvir o francês. Então, uma dica aí já para você vivenciar esse terceiro pilar é o quê? Bem simples. O que eu faço? Eu utilizo o meu celular do idioma francês. Tudo que eu faço ali está em francês. Então, muitas vezes você pode falar, putz, mas eu não sei o que significa aquela palavra ou alguma coisinha. Não tem problema. Você vai baixar um dicionário francês principalmente, porque dessa forma você já vai estar com mais contato com a língua. Então, você vai pesquisar os vocábulos, ou seja, as palavras em francês e já irá ver o significado, ou seja, você vai já ler o contexto ali. Então, por mais que você não tenha um vocabulário ainda muito grande, ou seja, zero, não tem problema. Você vai adquiri-lo com o tempo, tá? Conforme você se colocar em contato com a língua. Então, anote essa dica aí, ela é muito importante. Vamos lá, pessoal. Je parle français avec ma mère. Agora eu quero trocar a estrutura. Eu quero dizer, por exemplo, eu falo português com a minha mãe. Como ficaria? Je parle portugais avec ma mère. Ça va? E vamos adicionar aqui o quê? O maintenant, ou seja, o agora. Je parle portugais avec ma mère. Ou je parle
Portugais avec ma mère, maintenant, colocando lá no finzinho, ou se quiser no início, tá ok? Très bien. Você tá vendo como que é simples? Parfait, c'est ça, mon ami. Vamos lá. Agora a gente vai utilizar então, já colocamos o português, beleza. Je parle portugais avec ma mère maintenant. E eu quero colocar assim, por exemplo, eu falo português com minha mãe agora, mas eu não falo francês com meu pai. Mas eu não falo francês com meu pai. Perceba, aqui a gente já vai entrar no contexto de negação. Então vamos lá, vamos fazer a negativa. Já vamos aprender na aula de hoje também a negação no francês. E vocês vão perceber que é muito simples aí, pessoal. Bora lá. No francês, a negação ela é feita dessa forma. Nós vamos ter o ne e o pas. Como assim, Leandro? Ne e pas? Calma, vamos lá. La meilleure façon d'apprendre une langue, c'est comme je vous ai déjà parlé, c'est par le contexte. Então, a melhor forma de se aprender um idioma é pelo contexto. Olha aqui. Agora eu vou criar a seguinte estrutura. Na verdade, eu não. Nós iremos criar. Você vai me ajudar aqui nessa missão. Se eu já sei que eu falo, como que eu falo mesmo? Je parle. Não esqueça, você não vai colocar je parle ou parle. Je parle. Devido ao fato aqui de termos o quê? O L e o E. Então, o E. Qual é o som do Ezinho mesmo? E. Parle. D'accord? Ou seja, eu falo, je parle. Très bien. Agora nós temos aqui o ne e o pas, não é? Ne e pas. O que eles vão fazer? Eles vão fechar o verbo, pessoal. Lembrando que o que define a negação no francês é o pas e não o ne. Então os franceses, na verdade, eles vão falar sempre assim, ó, je parle pas. Je parle pas. Tá? Da mesma forma, muitas vezes como a gente fala no português. Como? Você está bem? Quase ninguém fala assim. A gente fala o quê? Você está bem? Eu estou bem. E você? Então é basicamente isso. Logicamente, nós vamos aprender a forma, digamos, correta e depois familiar. Então você vai aprender tanto o contexto informal, que é o familiar, como o contexto formal, de acordo com o quê? Com as regrinhas gramaticais e coisa e tal. Sempre de um modo implícito para que, ao término do curso, caso você queira passar, que a gente fala é passar num teste, fazer um teste, né? Passer un examen, a gente fala no francês, é fazer um teste, uma prova. De proficiência, você não terá problema algum aí de passar. Sabe? Um DELF, um TCF ou outros aí. Eu falei esses porque são os mais importantes, os mais usuais. Então vamos lá, pessoal. Je ne parle pas. Então, neste contexto, eu não falo, por exemplo, eu não falo francês com meu pai. Je ne parle pas français ou français avec mon père. Eu não falo francês com meu pai. Je ne parle pas français avec mon père. Bora lá então. Eu não falo. Je ne parle pas. A dica aqui é o seguinte. Da mesma forma que você faz a negativa no português, ou seja, de uma forma uníssona, é um som. Ó, eu falo, eu não falo. En français, je parle, je ne parle pas. Eu não dou pausa, então não vai ficar je ne parle pas. Muitos alunos nesse início, eles seguram a pronúncia e aí ele vai ficando com uma pronúncia um tanto quanto robótica, tá? Da mesma forma como eu me sentia muitas vezes, ó, attaché, atado, principalmente para falar. E vocês vão perceber que nós conseguimos fazer a utilização da mesma entonação que nós temos no português. Então isso nos facilita muito a vida no francês. Lembram? Como eu havia dito, como je vous ai dit à tout à l'heure, como eu falei agora há pouco, francês e português são línguas muito parecidas. Je ne parle pas français avec mon père. E aqui eu já quero colocar mas, ou seja, mais uma conjunção. O que é isso, Leandro, mesmo? É para que eu possa ligar uma frase à outra. Então, bora lá. Como que eu digo mas mas em francês? Olha aqui a grafia dele, ou seja, olha como que ele é escrito, mais. Então, eu posso ter essa pronúncia aqui, mais ou me. Lembre-se, esse sufixo AIS sempre é factível de utilizá-lo como abertinho, francês, português, mais ou fechadinho, português, francês, me. Eu aconselho você colocar esse mais mais aberto, tá bom? Para você não se confundir com esse aqui, ó, me. Me. Esse me que você está vendo aqui, MES, em francês, significa meus e minhas,
d'accord? Meus e minhas. Então, para você não se confundir, você vai colocar esse sonzinho do mas, mais, como se fosse um M e acento agudo, d'accord? Très bien, mon ami, je ne parle pas français avec mon père, mas eu falo com a minha mãe. O quê? Francês. Je ne parle pas français avec mon père, mais je parle avec ma mère. Ça va? Olha só que estrutura bacana que nós acabamos de criar. Vamos lá. Eu não falo. Je ne parle pas. Francês. Français. Com meu pai. Avec mon père. Mais eu falo. Je parle. Com minha mãe. Avec ma mère. Então vamos fazer a leitura de forma uníssona, ou seja, juntos. Je ne parle pas français avec mon père, mais je parle avec ma mère. Percebeu? Olha a estrutura, olha a entonação, é muito parecida com o português. Eu não falo francês com meu pai, mas eu falo com minha mãe. Je ne parle pas français avec mon père, mais je parle avec ma mère. D'accord? Très bien. E aqui já vamos entrar no contexto, então, de uma lição um pouquinho mais, digamos aqui, intermediária. Olha só. Por exemplo, se eu tivesse dito assim, eu não falo o francês com meu pai, mas eu falo com a minha mãe. Eu o falo com a minha mãe. Opa, eu o falo. Esse o que ele está fazendo aqui? Um papelzinho de, a gente fala no francês o COD. Vamos dizer, seria o complemento do objeto direto. Lógico, aí quando eu via isso eu ficava vraiment, j'avais très peur. Na verdade eu ficava horrorizado, eu ficava morrendo de medo. Porque eu não sabia utilizar os pronomes no francês de forma correta. Tá? Quando eu ia ler a gramática, havia tantas regras que eu falava, cara, como é que eu vou aprender isso? Decorando? Não, decorando não adianta. E entrando no contexto de decorar, não sei se você sabe, mas esse decorar, e até fazendo aqui, não sei se você está vendo, ó, decorar, de cœur, par cœur. Então, no francês, a palavra, a estrutura, assim, quando a gente faz a expressão decorar, é conhecida assim, ó, apprendre par cœur. Eu vou deixar escrito para vocês que é muito interessante. E a gente entra no âmbito aqui também de um pouquinho de cultura e de expressões. Por exemplo, aprender de cor, apprendre par cœur. D'accord? Esse OE aqui é uma letrinha. Neste meu computador eu não o tenho, então eu não consigo colocar aí para você, tá? Mas é o E, O e o E. A gente fala assim, c'est l'eau dans le. D'accord? É o O no E, basicamente. Então, coração em francês, cœur. Cœur, le cœur. D'accord? Ótimo. Aprender de cor, apprendre par cœur. A gente fala dessa forma. E no inglês, a gente fala assim, ó, by heart, que é a mesma estrutura de coração. Então é por isso que a gente utiliza o decora aí do português. Ele vem dessa estrutura, apprendre par cœur. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Anote essa expressão e continuando. Ou seja, aqui eu não falo francês com meu pai, mas eu falo com a minha mãe. O que eu falo mesmo? Como eu havia dito, olha só. Então essa aula aqui também já entra para você que já estudou francês e já tem um certo nível. Je ne parle pas le français avec mon père, mais je le parle. Ou seja, o que eu falo? Eu falo com a minha mãe. Esse le, pessoal, eu o utilizei para quê? Para eu não repetir o le français. Ou seja, eu fiz a substituição para le COD, bem tranquilo, de forma implícita aí. Então vamos colocar o contexto em português e depois em francês, tá? Ou seja, eu não falo o francês com meu pai, mas eu o falo com minha mãe. D'accord? Je ne parle pas le français avec mon père, mais je le parle. Esse le é o que mesmo? Le français. Só que aqui eu já coloquei a substituição. Je le parle avec ma mère. Percebeu aí como que é simples? Très bien. Félicitations. Então, deixa eu apagar esse aqui para a gente ficar com um pouquinho mais de espaço. Já temos o ne pas. Ótimo. Agora vamos colocar aqui com o contexto de vous. Beleza? O que é vous, Leandro? É o pronome você ou vocês em francês. D'accord? Você polido. Não esqueça, tá? Nós temos distinções aí do vous e tu. Ou seja, quando a gente utiliza
o pronome tu no francês, que é a forma mais informal, mais familiar, ou seja, com pessoas que tenhamos intimidade, com crianças, com jovens, tá? A gente vai utilizar o tu. E nós temos interessantemente, não sei nem se a gente fala essa palavra aqui, nous avons vraiment une chose très intéressante, que significa um verbo, tutoyer. Ou seja, tutoyer em francês significa tratar-se pelo pronome tu. E da mesma forma, quando colocamos o contexto do vous voyez. Olha só que bacana. Então, por exemplo, no português nós não temos isso. Então, por exemplo, tutoyer, se tratar pelo pronome tu. Vous voyez, se tratar pelo pronome vous. Beleza? Muito interessante, não é? Só que o contexto de hoje, ou seja, a aula de hoje, nós vamos trabalhar com o vous apenas. Então, aqui, pessoal, je vais ouvrir ici un nouvel espace et on y va. Vamos lá. Então, vous. Como que a gente vai pronunciar isso aqui no francês, pessoal? Então, já anote isso. Da mesma forma como eu havia dito sobre essas regrinhas do e, e o é, com os acentinhos respectivos, seguindo a ordem aqui, no francês nós temos sons que sempre vão se repetir, dependendo da junção das vogais. Então, neste contexto, ou seja, com o contexto aqui do ou u, anote isso aí. Ou u em francês, deixa eu colocar aqui. Ou no francês sempre som de u, pessoal. Cuidado, nada de vous, vou. Tem alguns alunos que vão ler isso aqui, vou. Jamais, c'est vous. Como se fosse apenas vu do português. Tá ok? Bora lá, ó. Ou, en français, nous disons som de U do português. Até colocar português aqui para você lembrar. Som de U de português. D'accord? Beleza, pessoal. Eu vou fazer aqui só com o parler e a negação deles, tá? E a gente já vai fazer uma recapitulação de toda a aula, de tudo isso que nós vimos hoje. Então, pouco tempo de aula. Bora lá. Então, você fala, vous parlez. Lembre-se, um contexto mais polido. Vous parlez. Você fala português. Vous parlez português. Je mets ici un accent d'exclamation. Já coloquei um acento de exclamação. Vous parlez português? Ou seja, olha a entonação. Semelhante à que a gente coloca no português. Se eu fosse fazer uma pergunta, então eu poderia colocar uma perguntinha aqui. Eu estou sem ponto de interrogação aqui, pessoal. Eu vou colocar 2 pontos, então entenda como ponto de interrogação. Je suis désolé. Então vamos lá. Você fala português? O mais importante aqui é o quê? Entonação. Olha lá. Vous parlez português? Vous parlez português? Então já sabe que o quê? O uzinho tem som de i. Très bien. E o contexto aqui de pergunta, olha isso, que bacana então. Além de aprender a afirmação aí, contextos trabalhando dessa forma, já vimos a negativa e não somente isso. A primeira forma de fazer pergunta no francês, bem simples, é a entonação. Então, a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Ou seja, eu quero que vocês entendam e vejam que é simples. Vous parlez português? Tirei o acento. Vous parlez português? Exclamação. Uma afirmativa, ponto. Vous parlez português. D'accord? Agora no contexto negativo, para a gente terminar essa aula então. Vous ne parlez pas português. E se eu tivesse dito, você não fala o português, eu colocaria apenas o le aqui. Vous ne parlez pas le português. Então, vamos só terminar essa estrutura. Por exemplo, você não fala português. Que bom, mas você fala francês. Então, como é que fica essa estrutura, pessoal? Vous ne parlez pas le português. Mais, já sabemos aí, ou seja, mas, opa! Mas você fala francês. Mais vous parlez quoi? O quê? Français. Ça va? Très bien. Então, se eu quisesse ainda adicionar uma coisinha, por exemplo, você não fala português, mas você fala francês com meu pai. Très intéressant. E olha só o tantinho de palavra que nós tivemos. Olha a quantidade, isso é ínfimo. Bora lá. Vous ne parlez pas le portugais, mais vous parlez français avec mon père. Ou seja, você não fala português, mas você fala francês com meu pai. Beleza? Curtiu aí? Viu como é simples? E dessa forma, ou seja,
De forma gradativa, nós vamos adicionando mais e mais palavras e mais verbos e, principalmente, falando francês de verdade, criando, estruturando as frases sozinho, tá? Sem ficar preenchendo lacuna e fazendo exercício chato e, principalmente, sem ficar focado em regra gramatical, porque isso não te leva a lugar nenhum. Você fica patinando e não aprende, você não fala, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos lá, recapitulando. Sonzinho do E em francês. E. Parfait. Je le deux. Très bien. Sonzinho do E, acento grave. Som aberto. Père, mère. Très bien. Então, muito bem. Acento do E, agudo no francês. E é o circunflexo do português, tá? E. Você, café, T. Lembre-se disso. Café, T. Eu ainda tenho muitos alunos que vêm com vícios de linguagem. Por eles já terem passado por essa metodologia aí, digamos, chata, engessada, um tanto quanto obsoleta, eles vêm com vários vícios de linguagem. Então eu tenho vários alunos ainda que falam café, café. Ou seja, não tem como, pessoal, porque aqui é igual a matemática. 2 mais 2 é 4. Tá ok? É aqui. Bateu o olho, tem o E acento agudo, sempre vai ser E. Não tem como fugir disso. Por isso que eu falei, é a base. Quão melhor você vem aprender isso daqui, mais rápido e mais fácil vai ser a sua fluência no francês. Tá? Por isso que você pode ver aí alunos chegando à fluência, e não somente isso, fazendo prova de Delphi e tirando o nível B2 aí, que muitas vezes os alunos levam 2 anos para conseguir isso, em 2 meses, 3 meses. Por quê? Existe sempre uma forma mais simples, mais fácil para você aprender, tá bom? E principalmente chegar à fluência, é isso. Uma das coisas que eu ficava muito chateado é que eu queria falar, eu queria me expressar e não conseguia. Ficava travado, sentia aquela ânsia assim de je vous e não saía nada. E a partir do momento quando eu entendi, poxa, eu preciso criar as estruturas de um modo simples, sempre voltado para o cotidiano, com a prática. Foi quando eu deslanchei o meu francês. E assim eu tenho certeza que você também vai deslanchar o seu francês. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vimos hoje frases afirmativas, negativas, pergunta, tá ok? E todo esse contexto que eu passei dos hábitos, costumes e das expressões aí que muitas vezes nós utilizamos no português e nem sabemos que elas são derivadas do francês. Muitas pessoas têm me perguntado sobre o meu curso completo, o Fale Francês de Verdade, que é o caminho mais rápido para você chegar à fluência em 6 meses ou menos, com o meu acompanhamento pessoal. E já gerou resultados para centenas de alunos que já realizaram um sonho de ser fluente para fazer sua viagem dos sonhos, como é o caso do Hugo, do Roberto, da Paula, da Sofia, da Maria, do Lucas, ou mesmo morar na França, como o André, a Rafa, a Aline e em outros países francófonos, como a Carla, o Diego, a Vivi e o Iago, que moram no Quebec, por exemplo. Olá, meu nome é Pedro, eu comecei a estudar francês porque eu quero fazer um intercâmbio na França para poder estudar lá, uma faculdade. Antes de eu começar a estudar francês com o Leandro, meu francês era bem fraco, digamos assim, eu até conseguia entender um pouco, mas na hora de falar não conseguia falar quase nada, sumiam todas as palavras, conjugar verbo, etc. Era muito difícil. Eu tive acho que 2 meses de aula com o Leandro, vou continuar tendo aulas com ele pela frente. As aulas do Leandro eu achei elas são muito boas. Ele é um professor bem atencioso, ele pega no pé dos seus erros, o que é bem importante para você corrigir e melhorar. Tem uma dinâmica boa. Então, assim, consegui evoluir bastante meu francês. Para fazer esse intercâmbio na França, eu precisava ter o nível de francês B2, o Delphi B2. E depois das aulas com o Leandro, eu fiz o Delphi, fui aprovado no Delphi B2. E assim, é um professor muito bom, eu recomendo ele para todo mundo. Cara bem atencioso, vocês não vão se arrepender. J'aime parler du français. Le français c'est une langue très beau. Au revoir. O Fale Francês de Verdade é um curso inédito no mercado, porque é voltado para a conversação, ou seja, você vai aprender a criar suas frases em francês e se expressar com confiança, sem travar, sem ter vergonha ou medo, e sem precisar estudar a gramática ou fazer os exercícios chatos e repetitivos. Essa é a primeira vez que você terá a oportunidade de achar um curso que abranja todos os níveis do francês, A1,
A2, B1 e B2. E o que significa isso? Com o módulo A1, A2 e B1, você será capaz de se comunicar, entender e utilizar expressões do dia a dia, bem como frases simples. Então aqui você já consegue fazer a sua viagem para a França e ter conversas com os nativos. Um exemplo, como pedir algo em um restaurante, pedir informações, dizer as suas necessidades, como se sente, dar opinião. No método tradicional de ensino, você levaria pelo menos 6 meses em cada nível, ou seja, 1 ano e meio, mas fazendo uso do pilar da fluência acelerada, com apenas 3 meses, você vai concluir esses módulos e estará pronto para conhecer a França ou qualquer país que fale francês. O nível B2 é voltado para quem deseja se aprofundar na língua e aprimorar a fluência. Aqui você será capaz de interagir com nativos, tendo um alto grau de fluência e naturalidade. Você pode produzir textos claros e detalhados sobre temas diversos. Consegue defender um ponto de vista sobre temas gerais, compreender textos complexos e técnicos, como foi o caso da Patrícia, que passou na prova de francês da UNB para fazer o seu doutorado em arquitetura. Os certificados gerados pelas escolas de língua no Brasil não são válidos para quem quer morar, estudar ou trabalhar na França, pois eles exigem certificação internacional, comprovados por meio do DELF ou do TCF, geralmente. Se você sonha com isso, ao concluir o curso Fale Francês de Verdade e atingir o nível B2, você estará apto a passar em qualquer teste de proficiência do francês, como é o caso do André, que passou no TCF B2, Lucas no DELF B2, do Pedro, nível B2, da Aline no TCF B2 e a Rafa também no TCF nível B2. Lembrando, o nível B2 do meu curso ele é vendido de forma separada normalmente. O curso ele é 100% online e dentro da maior e mais segura plataforma de cursos online do Brasil, a Hotmart. Esse curso ele é muito bem organizado e segue uma sequência lógica de estudos para você seguir e atingir a fluência. Eu levei mais de 6 meses preparando esse curso para que você aprenda tudo o que é necessário para ser fluente em um idioma de forma mais fácil e prática. Além das aulas gravadas, nós teremos encontros ao vivo para tirarmos dúvida e para praticarmos conversação. Todo o material didático em PDF, estruturado para a fluência e sempre voltado para a conversação. Vídeo e áudios de nativos para você praticar o seu écoutez. Assim, você não precisa buscar conteúdos. Tudo estará basicamente na palma da sua mão e disponível de forma organizada e clara. Não importa a sua idade, se você já estudou francês antes ou vai começar do zero. A minha metodologia ela é prática, ou seja, você pode ser aplicado por qualquer pessoa que queira falar francês de forma fluente. Assim, após fazer o curso Fale Francês de Verdade, você vai perder o medo de falar e ganhar confiança para falar francês com nativos. Com naturalidade, você aplicará os 3 pilares explicados nos episódios anteriores e vai conseguir falar francês até 3 vezes mais rápido do que uma criança quando aprende seu idioma materno. Você vai criar frases afirmando, negando, perguntando, tudo isso de forma automática e sem travar, sem ficar parando para pensar ou traduzindo as palavras. O que você pode esperar do curso Fale Francês de Verdade? Você terá o curso mais completo do mercado, por isso vai chegar à fluência em 6 meses ou menos, diferente da metodologia das escolas, aquela que faz você passar anos estudando e saindo ainda sem conseguir falar, sem se comunicar. Mas, atenção, para você chegar à fluência, exige comprometimento da sua parte. Aqui são 50% professor e 50% aluno, e você pode ter certeza que dos meus 50% eu vou te dar 300%. A minha metodologia e a organização dos conteúdos serão as ferramentas para você falar francês de verdade. E contra fatos não há argumentos. Os meus alunos são a prova viva disso. É possível sim. Os meus alunos estudaram e se comprometeram, então você também pode. Basta agir. O que você vai encontrar no Fale Francês de Verdade? Videoaulas, interação e treinos de conversação, grupo VIP no WhatsApp, ou seja, nós vamos ter contato direto. Você vai aprender a se apresentar, conhecer a cultura e os hábitos dos franceses, entender a diferença de falar formal e familiarmente, praticar diálogos simples e práticos, como na imigração, no aeroporto, na padaria, em um café, como alugar um carro ou comprar tickets para o Museu do Louvre ou mesmo para subir na Torre Eiffel e muito mais. Olha só que bacana, você terá 1 ano de acesso ao curso Fale Francês de Verdade. O curso tem duração de 6 meses, mas eu sugiro que você siga o cronograma das aulas, porque assim você vai participar das aulas ao vivo, semanais, com muito mais clareza e facilidade. Você escolhe o seu ritmo, então você pode acessar todo o conteúdo e material durante 1 ano, de onde você quiser e quantas vezes quiser. Você pode acessar o conteúdo pelo seu celular, pelo computador, pelo seu tablet e ainda pelo celular pode acessar o conteúdo do curso
mesmo offline, ou seja, sem internet, por meio de um aplicativo da Hotmart, o Sparkle. Você pode baixar os arquivos e vê-los quando quiser, mesmo sem internet. Ah, Leandro, eu não sou bom com tecnologia ou com internet, como que eu faço? Fique tranquilo, eu e a minha equipe estamos preparados para te dar todo apoio assim que você precisar. Ou seja, é como se eu te pegasse pela mão e te ajudasse. A equipe de suporte está disponível de segunda a sábado, das 10 da manhã às 19 horas da noite. Suas dúvidas serão resolvidas no mesmo dia. Leandro, mas por que o curso é diferente dos demais? Porque ele foi criado e testado por mim e por centenas de alunos, já que chegaram à fluência em 6 meses ou menos. Segundo, esse curso é o único no Brasil que treina você, desde a primeira aula, voltado para a conversação. Leandro, o curso é online? Sim, 100% online. Antes eu ministrava aulas presencialmente ou pelo Skype, mas chegou um momento que eu já não conseguia mais ter tempo para atender os meus alunos. E aí eu resolvi deixar o meu curso presencial online. E tem sido um sucesso, como você pode ver nessa série de aulas. Meus alunos saindo do zero e chegando à fluência em 6 meses ou menos. Fazendo curso online, você pode estudar de onde quiser e na hora que quiser. Que curso presencial faz isso? Além de tudo isso que eu te falei, no meu curso você ainda vai ter 3 bônus exclusivos. Um mini curso francês para viagens, para você poder viajar sem medo, com vocabulário, frases e expressões que você irá utilizar frequentemente em uma viagem e tudo isso de uma forma simples e muito prática. Esse curso é um intensivo caso sua viagem seja em cima da hora. Curso de preparação para o DELF, exame de proficiência que ateste o seu nível no francês, exigido para estudar, imigrar ou trabalhar na França ou países francófonos, com dezenas de alunos já aprovados. Você precisa desse certificado de proficiência, pois esses certificados aqui do Brasil, eles não servem para nada. Então eu preparei um bônus com vários exercícios, questões e tudo que cai no DELF para você praticar e passar no teste. Esse bônus eu nunca vi em nenhum curso online. Um grupo também exclusivo VIP lá no WhatsApp, para a gente conversar e tirar dúvidas. Aulas de revisão ao vivo semanais, você terá o meu contato direto, então assim eu consigo te ajudar de perto. Conforme você segue o curso, eu ainda posso andar do seu lado, ou seja, para você sair do meu curso falando francês de verdade. Eu vou te ajudar a realizar o seu sonho e eu acredito que estando ao seu lado assim, eu posso te ajudar a realizar esse sonho, te ajudar nesse desafio pessoal. Fazer com que você destrave e possa falar francês. Assim que você fizer a matrícula, você já vai fazer parte do meu grupo VIP. Resumindo, então, o meu curso Fale Francês de Verdade. É um curso completo do nível A1 ao nível B2 pelo método Fale Francês de Verdade, ou seja, fluência em apenas 6 meses ou menos. Você não vai encontrar esse tipo de conteúdo em outro lugar. Ele é 100% online para você acessar de onde quiser, acesso offline do curso pelo aplicativo Sparkle da Hotmart, aulas semanais ao vivo comigo durante 6 meses do curso, tá? Ou seja, nós vamos praticar a conversação e termos revisões das lições pelo aplicativo Zoom, acesso à plataforma do curso por 1 ano, 3 bônus que se eu fosse cobrar valeriam de 4 a 5 vezes o valor do curso. Bônus 1, curso de francês para viagens. Bônus 2, curso de preparação para DELF. Bônus 3, contato comigo pelo Zap para tirar dúvidas e interagir. No método tradicional, levaria em torno de 3 anos para você atingir o nível B2 de proficiência. E eu já trabalhei em escolas e conheço vários professores e alunos. E você pagaria no mínimo R$4.000 por ano. Imagine, em 3 anos você gastaria aí em torno de R$12.000 pelo método tradicional, fora os livros e materiais de apoio que são importados, ou seja, são editoras francesas e não são nada baratos. Então é claro que o Fale Francês de Verdade não vai custar o preço de banana, mas pelos resultados que gera, não só em economia de tempo, mas de esforços para você chegar à fluência. Pode ficar tranquilo que você não vai pagar R$12.000, que é o valor cobrado por qualquer escola em 3 anos de curso. Para você que está participando da Semana da Fluência no francês, na segunda-feira eu vou abrir as inscrições para a próxima turma do Fale Francês de Verdade. E quem fizer a matrícula na segunda-feira entre as 8 da manhã e as 10 da noite não vai pagar o valor de R$12.000 conforme as escolas. Nessa segunda você vai levar todo o material didático que sempre é cobrado à parte nos cursos tradicionais, totalmente de forma gratuita. Mas lembre-se, esse valor com desconto de R$1.000 será apenas para quem fizer a matrícula na segunda. Depois da segunda, o preço já será outro. E você ainda está em dúvida se tem tempo ou dinheiro? Eu vou te responder aqui. Falar de tempo é balela quando se trata de curso online,
Porque você pode estudar no seu carro, no seu trabalho, na academia, no parque, no metrô, no ônibus, em sua casa, no horário de almoço, pelo celular ou computador. Falta de tempo não é desculpa. Às vezes o que te falta é prioridade. Sobre o dinheiro, se você é realmente apaixonado pelo idioma francês e quer visitar a França, chegar à fluência, quer estudar, morar, sem precisar passar um monte de dificuldades, como eu passei outrora, você precisa fazer escolhas e definir o que é mesmo importante para você nesse momento. Se você não quer perder mais tempo e nenhuma oportunidade, escolha onde quer investir e quais resultados você deseja obter. Ah, ok, mas Leandro, eu achei caro. Quanto vale transformar a sua paixão pelo francês em fluência? Imagine, de amante da língua francesa para fluente em francês. Quanto vale para você realizar um sonho que está dentro de você, no seu coração, na sua cabeça há anos? Sair do sonho para a realização. Você é um realizador. Quanto vale para você parar de perder oportunidades como estudar fora, ser promovido, mudar de emprego, viajar, morar fora do Brasil, porque não fala francês? Quanto vale para você então acabar de vez com esse problema? E agora você tem basicamente 3 caminhos a seguir. Fechar esse vídeo e deixar mais uma oportunidade passar. Ir morar na França sem saber o idioma e passar por todas as dificuldades como eu passei para aprender sozinho. Ou vir comigo e pegar o atalho para você chegar à fluência em 6 meses ou menos, investindo menos do que você pagaria apenas no material didático no curso tradicional. Então é isso, o valor promocional é apenas para segunda-feira, das 8 da manhã às 10 da noite. E eu me reservo o direito de fechar as inscrições, pois como a turma é voltada para a fluência, as vagas são limitadas. Então é isso, eu espero te ver na segunda-feira comigo, fazendo parte do Fale Francês de Verdade. Salut!